Gravação a partir de agora. Boa noite, meninas. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Kevin. Hoje nós vamos falar do julgamento conforme estado do processo. Basicamente, nós vamos falar de 3 artigos do CPC. O julgamento conforme estado do processo, ele está nos artigos 354, que fala da extinção do processo, 355, que fala do julgamento antecipado do mérito, antecipado total do mérito, e artigo 356, que fala do julgamento antecipado parcial de mérito. O saneamento do processo é o último desses julgamentos, só que o saneamento não vai julgar o mérito propriamente dito. O saneamento vai organizar o processo para a sua sequência. Hoje nós vamos ver basicamente o artigo 354. O 354 fala de extinção do processo. Sim, Elis, eu comecei a gravar tem 1 minuto e pouquinho. Tá? Então, já vai estar daqui a pouco disponível para vocês verem a gravação. Muito bem. O 354, ele fala de extinção do processo. Eu vou ler primeiro e depois explicar algumas questões a vocês. Vamos lá. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode-se dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Muito bem, vamos lá. Pessoal entrando aqui mais. Deixa eu adicioná-los. Aliás, adicioná-las, que são 2 alunas. Hoje, o 354 fala de extinção. Quando eu falo em extinção do processo, normalmente eu falo em sentença. Vão ser, basicamente, quando falamos de sentença, tem 2 tipos de sentença. As sentenças terminativas, aquelas que extinguem o processo sem a resolução do mérito, e as definitivas ou de mérito, extinguem com a resolução do mérito. A do 354, ela extingue sem análise do mérito, quando fala no artigo 485, sentenças terminativas, e o 487 fala de sentenças definitivas ou de mérito, mas apenas restrita a 2 incisos. O inciso 2 fala de prescrição ou decadência, e o 3 fala de reconhecimento, transação ou renúncia. Atos em que o juiz não resolve litígios, e sim, no caso da prescrição, extingue pela prescrição ou homologa a vontade das partes. Muito bem. Mas eu não consigo falar de extinção sem falar necessariamente dos artigos que são mencionados no 354. O 485 ocorre as sentenças terminativas, ou seja, como eu disse a vocês, sentenças que extinguem o processo sem a resolução do mérito. Como assim, professor, o juiz extingue o processo sem a resolução do mérito? Quando eu falo em mérito, eu falo em pedido. Quando eu falo em pedido, eu falo em direito material. É importante que tenha sempre essa associação. Mérito, pedido, direito material. Ou seja, analisa o direito material que eu levo para dentro do processo para o juiz solucionar a lite. Ok? No caso do 485, a análise do mérito não ocorre. Por quê? Existe uma falha processual tão grande, e vocês vão ver muitas das questões do 485, são repetições do que nós vimos no 330, sobre o indeferimento da petição inicial e também sobre as preliminares da contestação propriamente dita. Muitas delas serão reproduções aqui no 485. Tá? Ou seja, a falha é tão gritante, tão latente, que o juiz se vê impedido de analisar os motivos que levam as partes a litigar em juízo. O processo, em sua estrutura, está tão ruim que o juiz não vê outro caminho a não se extinguir sem a resolução do mérito. Então, quais são essas hipóteses? Está lá no 485, que diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando? Inciso primeiro, indeferir a petição inicial. Quando eu falo em indeferimento da petição inicial, eu falo em extinguir pelo 330 e seus parágrafos. Vamos lembrar que o 330 ocorre quando o juiz despacha a inicial, ele pode indeferir o pedido inicial desde já, ou ainda, se o juiz não indeferir, o réu pode alegar a inépcia na contestação e, posteriormente, o juiz extingue pelo indeferimento da sentença. Tudo bem? Ou seja, a petição não está pronta para gerar efeitos.
Ou porque não tem interesse, não demonstrou legitimidade, não colocou causa de pedir, não colocou pedido, o pedido está confuso, a causa de pedir está confusa, enfim. A petição inicial não alcança os objetivos para os quais foi elaborada. Então, por isso que ocorre o indeferimento inicial e o juiz extingue sem análise do mérito, porque a inicial serve para fazer pedidos. E se eu não consigo depreender do que o autor pede, não tem como o juiz julgar. Ok? Incisos 2 e 3. Eu vou ler os dois em conjunto para que eu possa explicá-los numa paulada só. Inciso 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Inciso 3. Por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Em todos esses dois casos, ocorre a desídia de uma das partes, ou seja, a falta de cuidado, de zelo com o processo em relação a uma das partes. No caso do inciso 2, tanto o autor como o réu, durante mais de um ano. Como que isso ocorre, professor? Nós sabemos que existem causas de suspensão do processo. Isso nós estudamos lá no artigo 313 do Código. Isso é matéria de Direito Processual Civil 1. Tá? O processo civil 1 fala das questões que suspendem o andamento do processo. E uma dessas hipóteses de suspensão está justamente onde? Na convenção das partes, ou seja, as partes chegarem a um consenso para suspender o processo. Ou porque estão celebrando um acordo, ou porque ou algum outro motivo. Não vamos aqui detalhar quais seriam os motivos. O processo fica suspenso. Fica um ano suspenso. A extinção não é automática, porque o parágrafo 1º descreve que a parte tem que ser intimada pessoalmente para suprir a falta de movimentação no prazo de 5 dias. Passou 5, não cumpriu, aí extingue o processo. Tá? O inciso 2 tem que ser ou o autor ou o réu. Tá? Ou é um ou é outro. Agora, o inciso 3º é privativo do autor. O autor abandonar a causa por mais de 30 dias. E como que o autor abandona a causa? O autor abandona a causa, por exemplo, se o juiz pedir o endereço do réu e o autor não colocar o endereço. O autor não fornece o endereço correto do réu e fica com o processo parado lá um bom tempo. O juiz intima, o autor não responde, o juiz intima, o autor não responde, fica parado 30 dias. Parou 30 dias, o juiz intima uma derradeira vez para se manifestar em 5. Passou 5, ninguém se manifestou, extingue, porque a parte abandonou a causa. E é importante eu ressaltar o abandono da causa por o seguinte motivo. Nós vamos ver no inciso 5º o Instituto da Perempção. Para que ocorra a perempção, é necessário que a parte dê causa ao abandono de causa por 3 vezes, processo extinto por 3 vezes por abandono de causa, e a parte entra com o 4º processo, alegando as mesmas coisas dos 3 anteriores e que abandonou a causa. Aí, neste caso, o direito do autor estará perempto. Perempto, ou seja, ele não pode mais entrar com a ação de novo. Tudo bem? Então, essas são as situações que abandono da causa do inciso 3º ou desídia das partes do inciso 2. Aí pode ser tanto o autor como o réu. O 3º não cabe a questão do réu abandonar a causa. O réu não abandona a causa. O autor abandona a causa, porque foi ele que deu causa à ação. Ok? Pessoal, eu falo para vocês a mesma coisa que eu falei na aula anterior. Se alguém tiver dúvida ou tiver algo que possa perguntar ou não esteja entendendo, façam perguntas no chat, eu abro o microfone, tá? Estou à vontade para responder aos senhores sobre essa matéria, tá? Sobre essa e sobre qualquer outra disciplina de processo civil. Mas é importante que a gente tenha uma interação também para verificar se eu estou ou não correndo muito com a matéria, tá? Às vezes eu acho que não, mas vocês podem deixar que sim. Inciso 4º. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso aqui é a falta dos pressupostos processuais, de existência ou de validade. Falta de jurisdição, de competência, incapacidade processual, juiz tendencioso ou juiz incompetente, e assim por diante. Falta de capacidade postulatória, enfim, alguma dessas questões. Vale lembrar aqui
que os pressupostos processuais tidos como positivos, que são os de existência e os de validade, eles devem estar totalmente presentes dentro do processo. Tá? Faltou um, pode se enquadrar a extinção por inciso 4 do 485, porque faltou algum pressuposto válido de desenvolvimento válido e regular do processo. Tá bom? Então, é nesse caso que se enquadra a ausência de pressupostos, o inciso 4º. Já o inciso 5º, ele fala sobre a questão da presença dos pressupostos negativos, que o juiz poderá colocar, o artigo coloca assim: o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Aqui são os 3 pressupostos negativos. Estes não podem aparecer de jeito nenhum. Apareceu, o processo é extinto. Litispendência, lide pendente de julgamento. Eu não posso ter 2 ou mais ações versando sobre mesma causa, o mesmo pedido, mesma causa de pedir, e mesmas partes. Eu não posso fazer isso. Por exemplo, uma ação que Emanuele move contra Tainá, por exemplo. Tá vendo os rostos das senhoras aqui nas fotografias e dando alguns exemplos. Emanuele entra com a ação contra Tainá. Só que ela está achando que a ação está demorando muito e entra com a mesma ação em outro lugar. Ou seja, não pode. Repetir uma ação que já está em andamento não pode. É litispendência. A coisa julgada, o conceito é muito parecido. Só que a diferença principal é, enquanto a litispendência não tem uma decisão definitiva, a coisa julgada já tem a decisão definitiva. Existe a decisão definitiva da qual não caiba mais recurso. Não tem mais recurso contra essa decisão. Fez a coisa julgada e, uma vez fazendo coisa julgada, sendo essa coisa julgada material, ela faz lei entre as partes. Ou seja, as partes têm a obrigação de cumprir o seu conteúdo. Obrigado a cumprir na íntegra. Tá? E se a parte entra com a ação de novo, não pode entrar porque foi atingido pela coisa julgada. E a perempção eu já havia até explicado para vocês agora há pouco. Né, sobre a prescrição. Sobre a perempção, desculpe. Ela ocorre quando se a parte autora dá razão a 3 extinções de processos por abandono de causa e queira entrar com uma 4ª ação. Aí a 4ª ação estará perempto o direito do autor. 6º, acolher a alegação de verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aqui é falta de condições da ação, tá? No código anterior eram 3 condições da ação, hoje são 2, interesse e legitimidade. Faltou uma, não fala em ação, mas não tem como a ação ir para frente. Ela perde o seu alicerce, ela perde a sua estrutura. Tudo bem? Então, o 4 e o 5º, pressupostos. O 6º, condições da ação. O 7º, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Aqui, pessoal, a arbitragem é uma forma de solução de conflitos, ok? É uma forma de solução de conflitos. Só que é uma forma privada de solução de conflitos. A jurisdição é uma forma pública de solução. A arbitragem é privada. Só que eu não posso ter 2 ações, uma na jurisdição, outra na arbitragem, pelo mesmo litígio. A preferência tem que ser dada à arbitragem. Por quê? As partes escolhem livremente a arbitragem. Ela não é imposta como atividade jurisdicional. A arbitragem é facultativa. E se as partes quiserem levar seu litígio para ser resolvido na arbitragem, lá será resolvido. E se tiver um processo judicial que discuta a mesma coisa do que uma Câmara Arbitral já esteja discutindo, a decisão judicial tem que ser afastada. Valerá a decisão arbitral. Tudo bem? Então, por isso que o juiz, ao reconhecer a arbitragem, ele tem que seguir-se a análise do mérito. Porque ele fica proibido de entrar no mérito em razão da faculdade outorgada pelas partes aos árbitros à solução daquele conflito de interesses. Tudo bem? Inciso 8º. Homologar a desistência da ação. Como nós sabemos, a ação é livre. Né? O direito de ação é livre. Eu não posso obrigar ninguém a entrar com a ação. A ação é um direito. A ação jamais poderá ser tratada como uma obrigação. Tá? Sendo um direito, a parte tem o direito de entrar e a parte tem o direito de desistir da ação também. Tudo bem? Só que tem alguns obstáculos para que a desistência seja operacionalizada. O primeiro dos obstáculos é o artigo
parágrafo 4º do 485, que fala que o autor não pode, depois da contestação, não pode desistir sem a anuência do réu. E o parágrafo 5º fala que a desistência ocorrerá até a sentença. Quem desistiu depois da sentença também, a desistência torna-se ineficiente, por questões lógicas. Até a contestação, o autor pode desistir livremente. E qual a vantagem dele desistir? Extingue o processo, sem análise do mérito, e nada impede que lá na frente ele entre com a ação de novo, desde que corrija os motivos que levaram à extinção da primeira ou que não desista mais do andamento daquele processo. Muito bem. A partir do momento que o réu contesta, já firmou pontos controvertidos. O autor colocou sua tese, o réu levantou a dele e a causa está sub júdice. Então, para que o autor consiga a desistência, é necessário que o réu também concorde. Por quê? Porque se o autor desistir e o réu não concordar, a ação corre, e se essa ressalva não fosse feita no código, o réu poderia contestar a ação e o autor logo desistiria. E a desistência não impede que eu entre com a ação de novo. O autor desiste, o juiz extingue, passou 2 anos ou 1 ano, entra com a ação de novo. Não tem vantagem nenhuma, principalmente sendo réu. Agora, se o autor pede a desistência na sistemática atual e o réu não aceita a desistência, quer julgar a ação até o final, o réu pode ter uma vantagem. Qual é? Se a tese do autor for rechaçada e a do réu, por consequência, for aceita, o juiz extingue o processo com a resolução do mérito, fazendo a coisa julgada em favor do réu. E essa coisa julgada não pode ser alterada, porque é coisa julgada material. A coisa julgada material não pode ser alterada. A desistência, ela faz o que a gente chama de coisa julgada formal. Então, eu posso entrar com a ação de novo, sem qualquer tipo de problema. Tudo bem, pessoal, até aqui? Bom, ninguém falou nada até agora, continuemos. Ah, não, teve uma... A Michele respondeu que está tudo bem. Inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação foi considerada intransmissível por disposição legal. Quando eu falo em ação intransponível por disposição legal, eu já falo de ações personalíssimas. O que viria a ser essa ação personalíssima? É uma ação que diz respeito apenas à pessoa do autor da ação. Tá? Diz respeito apenas à figura do autor da ação. Não diz respeito a mais ninguém. Eu gosto de colocar sempre como exemplo quando se precisa de demandas judiciais para alteração do nome ou para cirurgia de transgenitalização, ou seja, para mudança de sexo. Isso diz respeito somente à parte. E se por algum motivo, no transcorrer da ação, essa parte morra, por qualquer que seja o motivo, esta ação não vai ter sequência. Ela é extinta sem a resolução do mérito, em razão do direito a ser tratado ser um direito personalíssimo. Tudo bem? Então, a questão de direitos personalíssimos, direitos que não são transmissíveis para os herdeiros. Outras ações forem possível a transferência, não tem problema nenhum. Tudo bem? Inciso 10. Nos demais casos prescritos neste Código. Um exemplo que eu gosto de colocar é a consignação em pagamento. Né? Como assim consignação em pagamento? Aquele tipo de ação em que eu deposito o valor que eu entenda correto. Deposito em juízo. Uma das condições da ação qual é? Eu depositar o valor que eu entenda correto. Se eu não depositei, o juiz extingue sem análise do mérito. Essas são as hipóteses do 485. O 487, ele fala já das sentenças definitivas ou sentenças de mérito. Tá? Ou seja, aquela sentença que o juiz extingue, porém ele analisa o mérito. Só que para o nosso caso aqui, é mais pertinente eu falar dos incisos 2 e 3. Tá? Que é exatamente o que o 354 faz remessa. O que fala o 487? Haverá resolução de mérito quando o juiz, vou lá direto para o inciso 2º, decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Decadência e prescrição são institutos de direito material
Prescrição, perda do direito de ação em face do decurso de tempo. Decadência, perda do próprio direito. Ambos têm previsão dentro do direito material, que no nosso caso é o direito civil, os seus artigos 198 para frente. Principalmente o 205 e 206 fala de prazos. Tá? Se eu entro com ação fora do prazo, eu perco o meu direito. Eu tenho determinado período para ajuizar meus procedimentos judiciais. Se passou do tempo, babau. Por exemplo, o acidente de trânsito, que foi até uma questão da prova. Tem 3 anos. Eu entrar com a ação com 3 anos e meio, meu direito prescreveu. O juiz sequer lê a petição. Por quê? Ele verifica a ocorrência do sinistro. Neto, estou falando agora do 4, estou explicando o 354 e agora o 487, inciso 2. Tá? Vamos lá. Outra coisa. Peraí só um pouquinho, gente. Fugiu um detalhezinho, mas já retomo aqui. Ah, tá. A prescrição é o Instituto de Direito Material, como eu disse. E o juiz, ele analisa o quê? A data da ocorrência dos fatos e a data do ajuizamento da ação. Se estiver dentro do prazo prescricional, ele olha o processo. Se estiver fora, ele verifica, opa, a parte deixou passar em branco o prazo. Babau, ela cochilou. Então, eu não posso julgar. Por mais que ela tenha direito, ela protocolou fora do prazo. Daí o direito perdeu. Ela perdeu o direito. Aí extingue com a resolução do mérito. Pelo 485, inciso 2. Permitir a Liana entrar aqui. Muito bem. O inciso 3º fala de homologar. O primeiro caso, homologar o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou seja, o réu abre mão de se defender. Ou o autor reconvindo, no caso da reconvenção, ou o réu na ação principal. Ele não quer se defender, ele reconhece totalmente o direito que a parte pleiteia. Daí, o juiz dá a sentença reconhecendo o pedido do autor. A linha B fala da transação. A transação é o principal objetivo do processo atualmente. Como assim o principal objetivo? O acordo, vamos lembrar, vai ser sempre estimulado para ser feito, tá, gente? O acordo tem que ser algo que todos os operadores do direito devem buscar. O consenso, buscar o entendimento. Tá? Buscando o consenso, buscando o entendimento, consegue fazer o acordo. Aí muito advogado, principalmente os mais velhos, fala, não gosto de fazer acordo. Acordo ganha pouco. Ganha pouco para o processo, mas ganha muito com a soma desses processos. Ganha em quantidade e ganha rápido, porque os processos demoram muito para serem julgados. Agora, parece-me que não. Essa pandemia fez com que o judiciário trabalhasse bem rápido. Infelizmente, não pode fazer audiência nem júri, né, porque talvez andaria mais rápido ainda. Mas é até bom que não faça para proteger vidas. E o inciso terceiro, a linha C do inciso terceiro fala sobre a renúncia à pretensão formulada na ação ou da reconvenção. Aqui é importante eu colocar a desistência e renúncia. Muita gente confunde os institutos. Porém, eles não se confundem. Por quê? A desistência, eu desisto da ação em andamento. A renúncia, eu renuncio ao direito de ação. Tá? A desistência, eu extingo sem a resolução do mérito, ou seja, o juiz não analisa o mérito. A renúncia, o juiz analisa o mérito. Analisa e homologa a vontade do autor de abrir mão de exercer aquele direito. A desistência nada impede de eu entrar com a ação de novo, porque ela fez coisa julgada formal. Ela fez coisa julgada formal. Já a renúncia, não. A renúncia, ela faz coisa julgada material. Ou seja, uma vez que o autor renunciou, ele nunca mais poderá entrar com ação contra aquele réu. Ele abriu mão de exercer o direito. Ele abriu mão do direito de ação. Daí é importante eu sempre ter em mente duas questões. Ação e direito de ação. A ação, normalmente, já pressupõe que ela já esteja em andamento. Então, já posso confundi-la sem maiores problemas com o processo. Já direito de ação é o direito que antecede o protocolo da petição inicial.
Então, quando eu falo direito de ação, esse direito de ação é material. Então, se eu abro mão desse direito que eu tenho, ele atinge em cheio o pedido, analisa em cheio o mérito. Atingindo em cheio, eu não posso entrar com a ação de novo. Agora, se eu falo de uma ação já em andamento e por algum motivo eu desisto da sequência da mesma, aí eu falo de questões processuais. Extingue sem análise do mérito e a parte pode pleitear a ação de novo. Tudo bem? Então é dentro dessas questões, pessoal, que ocorre a extinção do processo, tá? Do 354. A grande maioria delas, se vocês observarem, é sentença que extingue sem análise do mérito. A que extingue com análise do mérito é muito pouco. E por que isso? Nesse caso aqui é muito pouco. Porque aqui vocês observam que o juiz vai apenas homologar ou a questão da prescrição da cadência ou da autocomposição entre as partes. Tá? Não vai analisar a fundo o que levou as partes a litigar em juízo. Ele não vai chegar a analisar as alegações do autor, ele não vai chegar a analisar as alegações do réu, não vai chegar a analisar provas, nada disso. Ele vai analisar apenas aspectos externos e verificação de questões referentes à homologação. A possibilidade de homologação. Tá? Então, por isso que aqui, dentro desse caso, ocorre mais extinções sem a análise do mérito. Tudo bem? Outro detalhe também, pessoal. Em todos esses casos, o juiz extingue o processo e o recurso é a apelação. O parágrafo único, vou deixar para explicar para vocês, quando falar do julgamento antecipado parcial do mérito. Por quê? O código hoje possibilita que o juiz julgue partes da ação, não julgue ela toda. Resolve uma parte hoje, que está em controvérsia, e o restante do processo continua, com produção de provas e assim por diante. Então, ele julga antecipado parcialmente o mérito, o restante continua. Agora, nesse caso da extinção, ele julga e extingue sem a análise do mérito. Tá? Extingue sem análise do mérito. Tá com a palavrinha na ponta da língua agora, fugiu. Ele extingue sem análise do mérito através de uma sentença definitiva, através de uma sentença terminativa. Ele dá uma sentença para extinguir o processo. Cabe apelação? Cabe. Cabe retratação? Em alguns casos cabe, outros não. Então, pessoal, dentro desta seara que a gente fala de julgamento conforme o estado do processo. E por que é o nome julgamento conforme o estado do processo? Nós sabemos que para o juiz poder julgar o processo, é necessário que ele tenha os fatos narrados pelas partes, bem como suas alegações. Os fatos, perdão, bem como suas provas. Fatos mais provas. Tanto do autor como do réu. Para daí o juiz analisá-la e poder julgar o processo. No entanto, existem vários tipos de provas existentes no processo, dentro do processo civil. Prova documental, prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial, inspeção judicial, enfim, vários meios de prova. Só que alguns deles, por força de lei, eu tenho que entregar no momento com o juízo a ação. Vamos lembrar a redação do 320 e do 336, que fala que a petição inicial e a contestação, respectivamente, elas devem ser acompanhadas com os documentos indispensáveis para provar as suas alegações. Tá? Então, normalmente eu já tenho que entrar com o pedido já com o documento. Por que eu tenho que entrar com o documento? Os documentos representam fatos ocorridos no passado e que eu quero provar a sua existência no futuro. Tudo bem? É para isso que serve o documento. Por exemplo, para que eu quero certidão de casamento? Para provar que as pessoas estão casadas. Para que eu quero o CNH? Provar que a pessoa é habilitada para dirigir veículo automotor e assim por diante. Tá? Existem algumas causas que precisam de audiência para complementar o teor das provas. Por exemplo, ouvir partes, ouvir testemunhas, ouvir esclarecimento de perito e assim por diante. Aí precisa de audiência. Tem outros casos que, quando a análise do pedido pauta-se somente nas alegações pauta-se somente nos documentos apresentados pelas partes, ou quando o pedido versar sobre matéria de direito, eu não preciso prolongar o processo. Especifica provas e já julga.
Ao invés do julgamento ser lá ao final da audiência de instrução do julgamento e depois das alegações finais, eu antecipo e julgo naquele momento, no momento de especificação posterior à especificação de provas, aplicando a economia processual, razoável duração do processo, enfim, uma série de outros benefícios que auxiliam na rápida solução da lide. Tá? O processo está pronto para ser julgado. Nós vamos falar na segunda-feira sobre o 355. E o 355 se aplica muito um princípio que fala sobre o princípio da teoria da causa madura. Como assim causa madura? A causa está pronta para julgamento, não precisa esticá-la, mas sendo que todos os elementos de convicção do juiz já estão ali dentro. Tá? Então nós vamos ver isso melhor a partir de segunda-feira, porém já analisando o mérito. A daqui eu não analisei o mérito na sua grande maioria. Analisei apenas aspectos de direito processual. Tudo bem? Pessoal, mais alguma dúvida? Algum esclarecimento sobre a aula? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, porque eu vou depois deixá-los, que eu vou... Atividade, Adriele, eu já mandei na área do professor, tá? E eu vou ler a questão aqui agora também, tá bom? Perdão, na área do aluno, desculpa. Na área do aluno, gente. Estou bem maluco hoje. Na área do aluno que eu mandei para vocês. Mandei pela minha área do professor e mandei para a área do aluno de vocês. Então, qual é a questão que eu quero que vocês me respondam? Preferencialmente de forma fundamentada. Vocês têm os elementos para fundamentação. Vamos lá. O juiz pode se retratar de todas as questões, de todas as decisões que extinguem o processo? Justifique. Essa pergunta que eu quero que vocês respondam. Já está lá no plano de aula que eu lancei para vocês, tá? Porém, vou repetir se alguém não quiser entrar na área do aluno agora. O juiz pode se retratar de todas as decisões que extinguem o processo? Justifique e fundamente, tá? É isso que eu quero que vocês me respondam. Me mandem no e-mail profranciscoarrais@gmail.com, profranciscoarrais@gmail.com, a resposta correta, e na aula de segunda-feira dou a resposta e também, ainda por cima, eu falo um pouco sobre a continuidade do julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem, gente? Muito obrigado a todos, então. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Vamos nos cuidar. Vamos a qualquer lugar que você use máscaras. Se precisar sair, né, gente? Porque o ideal é nem sair. Mas quem precisar sair, use máscaras, mantenha distanciamento. Nem tem que brigar com o sujeito que quer se aproximar de vocês. Mas é importante que a gente mantenha os cuidados. Ainda mais agora que está aumentando muitos casos. Não quero que nenhum aluno meu fique doente. Ao contrário. Quero todos saudáveis para quando a gente voltar às aulas, voltarmos com saúde. Tá bom? Entregar hoje sim, Adriele, até as 22, 22h10. Você vai ver que a questão é simples, não tem muito mistério. Então dá tempo de entregar. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. Segunda com aula normal.